Continuando nossa aula, segundo ano, aí eu comecei a falar para vocês sobre período. Então, Rogério, o que é período? Período é quando a função completa um ciclo. Beleza? Então, o que significa isso? A função, exemplo, a função seno. Olha só, o que é o período? Por que o período dessa função aqui é 2π? Então, porque após 2π, ela começa a se repetir novamente. Ou seja, ela fez isso aqui. Quando completou 2π, ela vai começar a fazer todo esse movimento de novo. Ela sobe, desce. Tá certo? Então, o período é isso aqui, ó. Período é o tempo em que a função completa esse ciclo aqui, ó, o primeiro ciclo dela. Por isso que o período dessa função, quanto é? 2π. O período dessa função é 2π. E após aqui ela vai se repetir, vai começar a fazer esse movimento aqui de novo. Percebeu isso? Então o período é quando ela completa um ciclo. É o tempo dela completar um ciclo. Então, como é que a gente vai calcular o período de cada função? Então, observe que o que foi que eu fiz? Eu peguei todas essas funções que a gente tinha trabalhado na aula anteriormente e transformei ela em função f de alguma coisa, c de alguma coisa. Então aqui eu disse f de x, quem é a variável? X. F de t, quem é a variável? T. F de c, quem é a variável? C. C de k, quem é a variável? K. Então, a variável é sempre aquela letrinha que está dentro do parêntese antes da determinada função. Porque, quer dizer, obedece uma função c de k, obedece uma função f de x, obedece uma função d de y, obedece uma função d de h. Então, d de h, então, aquela ali é a função e aquela letrinha que está dentro do parêntese, entendeu? Aquela letrinha que está dentro do parêntese, ela é exatamente a sua variável, ok? E o que é o coeficiente da variável? É tudo que está coladinho com a variável. Junto da variável, não precisa ter sinal de mais, de menos não. Então, quem é o coeficiente aqui de x? Observe que aqui em x, você vê única e exclusivamente o x. Então, o coeficiente de x aqui nesse caso é 1. Beleza? Quem é o coeficiente de t, porque a sua variável é t, o coeficiente de t aqui você vê, ó, o coeficiente de t aqui é 2. Aqui você não viu, é 1. Beleza? Quem é o coeficiente de c aqui? O coeficiente de c é π. Quem é o coeficiente de k aqui? Quem é o coeficiente de k? O coeficiente de k que você aqui também não está vendo, o coeficiente de k é 1. Ou é possível você ver o coeficiente, se você não está enxergando o coeficiente, é porque o coeficiente é 1, porque aqui é seno de 1 vezes x, cosseno de 1 vezes k. Então, ou você enxerga o coeficiente, ou se você não está vendo, é porque o coeficiente é 1. E aí fica muito fácil a gente calcular o período de uma função. Por quê? Pessoal, qual seria o período dessa função? Qual seria o período dessa função? O período dessa função seria igual a 2π, tá lembrado lá? 2π, dividido pelo coeficiente da variável. Que é o coeficiente da variável? 1. Então, o período dessa função é igual a 2π. Entendido isso? Eu queria até parabenizar vocês que as notas foram excelentes, viu? Parabéns, muitas notas muito boas, parabéns. Pessoal, qual é o coeficiente dessa função? Qual é o período dessa função? O período dessa função, sempre quem? 2π dividido pelo coeficiente da variável 2. Então, nesse caso aqui, o meu período é π, porque o 2 eu simplifiquei com o 2.
Ok? Qual é o período dessa função aqui? O período dessa função vai ser igual a 2π dividido pelo coeficiente da variável que é π. E o período dessa função é igual a 2. O período dessa função, π, é igual a quem? 2π dividido pelo coeficiente da variável 1. Então o período dessa função é igual a 2π. Tá certo? Com isso, a gente começa a entender. Entendeu? Valor máximo, valor mínimo. Não é verdade? A gente aprendeu a determinar o conjunto de imagem. E a gente viu que o máximo do seno pode ser o mínimo da função. Isso vai depender do sinal de mais, do sinal positivo ou sinal negativo. E agora a gente aprendeu exatamente o que? Período. A gente estava analisando gráficos, né? Aí parou, teve esse problema. Aí agora eu relembrei toda essa parte de imagem. Só estamos falando de função seno e cosseno. Nós aprendemos essa parte de achar a imagem. Que quando a gente acha a imagem, a gente acha o valor máximo e o valor mínimo. Não é verdade? E agora a gente aprendeu essa parte de período de uma função. Tá certo? Então, aqui você tem a condição de copiar, você tem a condição de voltar, de rever, tá certo? Por isso eu vou apagar. Na sala vocês reclamam que eu sou muito rápido. Professor, o senhor não apagou. E aqui não, aqui você pode voltar, pode dar outra olhadinha, tá certo? Vamos dar uma continuação aqui. Em que sentido? O cara, vamos dar um exemplo. Ele diz assim, ó, uma determinada função obedece a seguinte lei. Vamos lá, vamos colocar, vamos inventar aí. Ó, ele diz, P de K, você já sabe que sua variável é K. P de K é igual a 50 mais 30 seno de π vezes t sobre 4. Π sobre t, π vezes t sobre 4. Opa, π vezes k, né? Porque a minha variável é k, me perdoe pessoal. Π vezes k. Π vezes k sobre 4. Ele questionou, ele fez um problema. E daí, pessoal?